Aí a mais uma aula de cálculo. Essa aqui é a aula 13 de métodos de integração. A gente vai verificar aí alguns métodos principais aí de integração, ok? E eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas. E para quem gostar aí dos vídeos, não esqueça de deixar seu like ou mesmo seguir aí as aulas de cálculo e álgebra. Vamos então falar aí dos principais métodos de integração. Bem, são esses quatro principais aqui: o método de integração direto, método de integração por substituição, método de integração por partes e método de integração por frações parciais, certo? Então, aqui nesse caso de método de integração por substituição, a gente já até deu uma olhada no vídeo passado, que é tratando da substituição simples, tá? Mas a gente também pode fazer a substituição trigonométrica, dependendo do caso. A mesma coisa aqui, em frações parciais, a gente vai ter aí 3 categorias para essas frações, tá? Vamos aí para esse método direto aí de integração, que vem exatamente da derivação, tá? Aquela tabela de derivação que a gente viu, a gente vai utilizar aqui principalmente derivação de funções trigonométricas, e a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, TFC, para conseguir aí resgatar algumas integrais já diretas. Então, por exemplo, a gente já viu aí a derivada do seno, que é cosseno, derivada do cosseno, que é menos seno, derivada da tangente de x é secante ao quadrado, por exemplo. Isso aqui como que você faz? Utilizando aqueles métodos de derivação, no caso aqui, derivação de quociente, né? Você aplica a regrinha do quociente e consegue chegar aqui na secante ao quadrado de x. Tá? E vocês podem conferir aqui. Então, como aqui a gente tem a derivada, né? E aqui a gente tem a resposta da derivada, o que a gente vai fazer? A gente integra dos dois lados, certo? Integral em relação à variável x, e a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, que a gente viu também na aula passada, que a integral da derivada é a própria função. Então, nesse caso, a gente consegue, então, que a integral de secante ao quadrado de x dx é a tangente de x mais uma função. Entendeu? Então, assim, a gente consegue diretamente algumas integrais aí, vinda da própria tabela de derivação. Tá? E vocês podem estar conferindo aí outras derivadas aí de funções trigonométricas e aplicando esse mesmo procedimento, e a gente vai conseguir então fazer uma tabela com as integrais diretas, tá? Vamos só verificar aí um exemplo, integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. A gente teria outros métodos também para fazer, isso aqui poderia ser uma substituição, mas a gente vai utilizar aqui, a gente vai desmembrar aqui essa fração, né? Isso aqui pode ser desmembrado como sendo 1 sobre seno vezes cosseno de θ sobre seno de θ. 1 sobre seno é cossecante de θ, cosseno sobre seno é cotangente de θ. Então, a gente olhando as integrais diretas aí, olha só, quando a gente faz a integral da cossecante de x, aliás, a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x cotangente de x, né? É exatamente o que aparece aqui dentro da integral. Então, sempre integrar dos dois lados, ó, a integral da cossecante vezes a cotangente é menos cossecante de x. E assim a gente consegue, então, resolver essa integral. Então, isso aqui vai dar menos cossecante de θ mais uma constante, uma vez que essa integral aqui é indefinida. Beleza? A substituição simples, a gente utiliza, no caso aqui, né, quando você tiver um quociente, ou você mesmo tiver uma raiz, alguma função composta aí que você possa estar utilizando a substituição simples. Então, nesse caso aqui da integral da tangente de x, dx, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. A gente pode utilizar uma variável auxiliar aqui para chamar o denominador, que é o que está dando problema aqui, u igual a cosseno de x. Lembrando que toda vez que você fizer uma substituição, você tem que fazer a derivada, né? Então, derivada de u em relação a x, que vai dar a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Isolando du aqui, menos seno de x dx, tá? E a gente vai fazer a substituição completa dessa integral, onde a variável aqui, nesse caso, é x, a gente vai passar tudo para a integral em relação a essa nova variável que é o u, tá ok?
Então, seno de x dx isolando aqui é menos du. E então fica 1 sobre cosseno de x, mas cosseno de x a gente chamou de u. Então é 1 sobre u du, tá? O menos sai porque é propriedade da integral. Então é menos a integral de 1 sobre u, que é ln de u, mais uma constante. E aí, como sempre, a gente retorna com a variável que você chamou logo no início, né? Então, no lugar de u aqui, a gente retorna com a variável x, que é cosseno de x. Então, isso aqui vai dar menos ln de cosseno de x, mais uma constante. Aqui a gente também pode fazer algumas propriedades de logaritmo, tá? Caso a questão peça que seja uma outra forma, a gente pode utilizar aqui a propriedade de logaritmo. Esse menos que está aqui na frente do logaritmo passa como expoente. E 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, a integral de tangente também pode ser logaritmo natural da secante de x mais uma constante. Isso daí é só mesmo a arrumação como você quer a resposta no final, tá ok? Substituição trigonométrica. Bem, aqui a gente vai utilizar uma tabela e sempre que possível a gente vai conseguir, então, fazer um triângulo retângulo, tá? Para utilizar aí essas identidades trigonométricas. Então, se tiver uma expressão em geral, a gente vai utilizar aqui, ó, quando tiver uma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, onde x é a nossa variável, a é uma constante. Aqui nesse caso a gente sempre vai poder chamar aqui o x de a vezes seno de θ, onde θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aqui a gente utiliza a identidade trigonométrica padrão, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, isolando 1 menos seno ao quadrado de θ dá cosseno ao quadrado de θ. Lembrando que aqui nesse caso a gente quer se livrar aqui dessa raiz. Então, por isso que a gente faz esse tipo de substituição, a fim de simplificar aqui dentro do radicando e conseguir eliminar a raiz, tá bom? Aqui eu acredito que está faltando um sinal de mais, então quando tiver raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Quando for o mais aqui, a gente vai dar preferência para fazer essa substituição utilizando o tangente de θ, tá? Então aqui o x vai ser a tangente de θ, e a gente vai utilizar a relação 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Essa outra aqui eu não vou nem falar, porque somente se você quiser fazer um outro tipo de substituição. Então, nesse caso aqui, só esses dois modelos aqui principais é que a gente vai utilizar nos exemplos também, tá bom? Então, por exemplo, essa integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Aqui nesse caso a gente verifica que não dá para fazer uma substituição simples, tá? Uma vez que esse x ao quadrado está tanto no numerador quanto no denominador, ok? Então aqui fazendo aquela tabelinha que a gente viu ali, quando tem um menos aqui dentro da raiz, a gente vai dar preferência para o seno, tá? Então nossa substituição vai ser x igual a 3 seno de θ. E por que a gente chamou desse 3 aqui, ó? Porque como o x está ao quadrado, quando a gente elevar ao quadrado esse x aqui, vai ficar 9. E apareceu esse 9 aqui também, que já estava presente dentro da raiz. Então, é por isso que a gente sempre vai tentar colocar em evidência esse número que aparece aqui na frente, tá? Como toda substituição, a gente precisa derivar, então, derivada de x em relação a θ vai ser 3 cosseno θ, né? Porque a derivada de seno é cosseno. E aí a gente vai fazer toda a substituição dentro da nossa integral. Só lembrando, como a gente chamou aqui o x de 3 seno de θ, se a gente isolar o seno de θ aqui, vai ficar x sobre 3. Lembrando que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente vai desenhar um triângulo retângulo, tá? Aqui a gente vai supor que tem um ângulo θ, ok? E aí, a gente vai utilizar exatamente essa relação trigonométrica aqui, seno de θ igual a x sobre 3. Então, quem é o cateto oposto a esse θ? É o x. E quem é a hipotenusa? No caso, é o quociente, né? No caso, seno de θ é x sobre 3. Então, 3 é a hipotenusa desse triângulo. E aqui, essa hipotenusa sendo x, esse cateto sendo x e essa hipotenusa sendo 3, a gente utiliza o teorema de Pitágoras
e esse outro cateto aqui vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado. Assim a gente consegue todas as informações relativas a esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Então, da onde que vem esse triângulo retângulo? Da sua primeira substituição aqui, que você tenta desenhar logo esse triângulozinho aqui, tá bom? Bem, fazendo as continhas, né? Chamando o x de 3 seno de θ, então o que está dentro da raiz aqui, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado. Fazendo a substituição, vai ficar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Tiro 9 em evidência, que vai sair da raiz, vai dar 3. E o que vai aparecer dentro da raiz agora é 1 menos seno ao quadrado de θ. Mais 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. E vai dar só cosseno de θ. Então, a gente conseguiu se livrar aqui dessa raiz aqui de cima, tá? Mas quando a gente fizer a substituição, apareceu o x ao quadrado aqui embaixo. Então, aqui essa raiz deu 3 cosseno de θ. O x ao quadrado é 9 seno ao quadrado de θ. E a derivada, onde tem o dx, a gente vai substituir por 3 cosseno de θ dθ. Então, a gente fez a substituição total aqui dentro da nossa integral, né? Lembrando que a nossa variável aqui auxiliar é o θ. Mas se você quiser chamar de u, não tem importância. Fazendo as simplificações, né, a gente vai ter 9 por 9, que dá 1. Vai ficar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Que vai dar, então, integral de cotangente ao quadrado de θ. Utilizando novamente a relação trigonométrica, a gente consegue achar que cotangente ao quadrado, na verdade, é cossecante ao quadrado menos 1. E aí a gente, fazendo novamente a utilização daquelas integrais diretas, a gente vê que a integral de cosseno ao quadrado é menos cotangente de θ, integral de menos 1 dθ é menos θ, mais uma constante que é da integral indefinida. E aí, pessoal, aqui a gente não termina com a nossa integral, a gente tem que retornar com a nossa variável, tá? Então, perceba que agora a gente vai utilizar exatamente quem? O triângulo que você esboçou aqui, tá? Cotangente é cosseno sobre seno. Aí você vai fazendo aqui todas as... Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, é raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Isso é o cosseno só. Sobre o seno, que é x sobre 3, então vai dar raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, fazendo a simplificação, tá? Menos o θ. Quem é o θ? Aí você vai na sua... θ... Aqui na nossa historinha aqui, se a gente isolar o seno de θ aqui, vai dar x sobre 3. Como a gente quer só o θ, então esse é o arco seno de x sobre 3. Ou seno a menos 1 de x sobre 3. Mais uma constante. Então, perceba que a gente tinha uma integral na variável x e ela termina em x mesmo, tá? Então, você faz essa substituição aqui apenas como um artifício e depois você tem que retornar para a variável. Senão vai estar errada a sua conclusão aí da integral. Bem, a integração por partes é oriunda exatamente da derivada do produto, né? Derivada do produto de funções. Lembrando, derivada a primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira, tá? Quando a gente aplica a integral aqui de todos os lados, a gente utiliza aqui o teorema fundamental do cálculo, novamente, integral da derivada é a própria função, tá? E aí a gente consegue arrumar dessa forma aqui, ó, integral de f de x, g' de x, dx vai ser f de x, g de x, menos integral de g de x, f' de x, dx. Então, isso aqui é só uma arrumação, na verdade, utilizando a derivada do produto e o TFC. Para ficar mais simples, a gente chama a função u, aliás, a função f de u e a derivada de g chama de v, tá? E aí a gente consegue, então, essa formulazinha aqui, integral de u dv, vai ser u vezes v menos integral de v du. Essa formulazinha aqui, infelizmente, vocês vão ter que memorizar para fazer a integração por partes, tá? Então, nosso objetivo aqui
é utilizar o teorema, a integração por partes. Então, vamos fazer essa integral aqui. Integral de x vezes seno de x dx. Então, a nossa ideia principal é chamar uma das funções de u, que no caso aqui a gente vai chamar aqui o próprio x de u, e o restante a gente vai chamar de dv, certo? De um lado você vai derivar, do outro lado você vai integrar. Então, derivada de u em relação a x é 1, então du igual a dx. Integral de dv é o próprio v, e integral do seno é menos cosseno. Tá? E a gente vai guardar isso aqui numa caixinha, porque todos esses nomes aqui, essas variáveiszinhas aqui, a gente vai utilizar na integração por partes. Então, só lembrando, a gente vai ter que memorizar, tá? Então, a integral de x vezes seno de x dx vai ser u dv menos, aliás, u vezes v menos integral de v du. Então, u no caso é x, v é menos cosseno de x, menos integral de v, que é o menos cosseno de x, que no caso menos sai, vai ficar mais, du, que é o próprio dx. Então, perceba que a gente quebrou essa integral aqui, que era relativamente difícil, e quebrou para uma integral bem simples, tá? Então, menos x cosseno de x mais a integral do cosseno é seno. Como essa integral é indefinida, acrescenta uma constante no final. Beleza? Só lembrando aqui, pessoal, que na integração por partes com integral definida, todo esse resultado aqui, que no caso não vai ter a constante, né? Vai ter o teorema fundamental do cálculo. A gente vai aplicar, então, para toda essa função que a gente encontrou, a gente vai fazer o teorema fundamental do cálculo. Tá? Vai aplicar a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. E vai fazer esse cálculo total. Beleza? Aqui não somente para a integral, que vai ficar aqui integral definida, mas para toda ela. E aí, finalmente, esse último recurso que é frações parciais. Eu vou tentar dar uma diagonal aqui para vocês perceberem. Esse estudo ele é bem longo, tá? Mas a gente não pode demorar tanto tempo aqui. Então, esse método de frações parciais, ele é usado quando o integrando é um quociente, p de x sobre q de x, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui a gente vai dividir em dois casos principais, que é quando o grau desse polinômio do numerador for maior do que o grau do polinômio do denominador. Então, se aqui o grau for n e aqui for m, se o n for maior do que m, e quando o n for menor do que m. Então, basicamente, a gente tem esses dois métodos principais, tá? Quando o grau do polinômio de cima for maior do que o de baixo, a gente vai fazer a divisão de polinômios, tá? E utilizar o teorema do quociente resto para divisão de números ou de polinômios também, tá? A gente vai utilizar, então, o dividendo dividido pelo divisor é o quociente mais o resto dividido pelo quociente. Ok? Então, para quem não lembra, faz aí um algoritmozinho básico, 5 dividido para 3, né? Dá 1, resto 2. Então, o 5 vai ser 3 vezes 1 mais 2. É mais ou menos a mesma história que a gente vai fazer aqui, e depois divide tudo pelo quociente. Para a gente conseguir, então, resumir esse quociente. Então, a gente vai ver aqui, ó, quando o grau do polinômio de cima for maior do que o grau do denominador, tá? Do polinômio do denominador. Então, a gente vê aqui que essa integral é x ao cubo mais x sobre x menos 1. O grau do polinômio de cima, aqui do numerador, é 3. O grau do denominador é 1. Então, esse grau do numerador é maior do que o grau do denominador. A gente vai fazer a divisão de polinômio, tá? X ao cubo mais x dividido por x menos 1. A mesma brincadeira de sempre, tá? A gente pega sempre o primeiro termo, faz a divisão, x ao cubo por x dá x ao quadrado, e aí você faz a multiplicação trocando o sinal do outro lado, né? Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Passou para o outro lado, menos x ao cubo. X ao quadrado menos 1 vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Passou para o outro lado, mais x ao quadrado. Passa a régua,
soma os termos, que no caso aqui você sempre quer cancelar o primeiro termo, e aqui embaixo você só resume quem é o restante dessa soma polinomial. E você continua da mesma forma, né, fazendo essa divisão de polinômios até chegar no final. Nesse caso aqui a gente não chegou numa divisão exata. Então a gente encontrou um resto aqui, tá? Então fazendo aquela mesma história, x ao cubo mais x é igual a x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 2, mais 2. Divide tudo por x menos 1, a gente vai encontrar então que esse quociente é igual a esse resultado aqui, né? X ao quadrado mais x mais 2, mais o resto dividido pelo divisor aqui, que é x menos 1, tá bom? E aí vocês percebem que ficou uma conta bem simples, essa integral aqui a gente só está utilizando mesmo a integral de polinômios, né? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de x, x ao quadrado sobre 2, integral de 2, o 2 sai, fica a integral de dx, que é x, mais duas vezes, que esse 2 aqui é constante, integral de 1 sobre x menos 1 é ln de x menos 1, mais uma constante porque a integral é indefinida. Ok? Então fica bem mais simples você aplicar a divisão de polinômios quando o grau do numerador for maior do que o grau do denominador. Um outro caso é quando o grau do numerador quando o quociente for um produto de fatores lineares distintos, a gente vai quebrar essa fração na soma de duas ou mais frações, dependendo do número de fatores que você tem aqui na decomposição desse polinômio, tá? Então, você vai decompor o polinômio e quantos fatores tiver, você vai quebrar, então, essa fração na soma de frações com cada um dos denominadores que a gente conseguir aí nessa fatoração. Então, só para exemplo aqui, esse x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2. A gente percebe que o grau do numerador é 1 e o grau do denominador é 2. Então, aqui nesse caso, inverteu, né? O grau do numerador é menor do que o grau do denominador. E a gente vai decompor, então, esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x menos 2, né? Você iguala a 0, determina aí o Bhaskara para achar as raízes, e a gente encontra as raízes 1 e menos 2, tá? Desse polinômio. E aí fatora utilizando a fatoração de Girardi. E aí a ideia é você separar isso daqui em duas outras frações, tá? Que a gente chama de um coeficiente A sobre esse primeiro fator, que é o x menos 1, mais B sobre esse outro fator, que é o x mais 2. Então perceba que nesse caso, a gente fatorou esse polinômio em 2, então a gente vai fazer a quebra dessa fração aqui em duas frações. Se aqui fossem 3 fatores, seriam 3 frações e assim sucessivamente. A gente vai praticamente fazer aqui tirar o MMC e fazer a soma dessas frações para identificar quem são os coeficientes A e B. E a gente encontra aqui que o A é 2 e o B é menos 1. Fazendo essa quebra da fração, a gente depois calcula a integral, que fica bem mais simples. Percebo que essas frações que ficaram aqui, a primitiva delas são muito mais simples, né, do que essa total aqui. Então, aqui só para lembrar, o 2 sai, integral de x menos 1 é ln de x menos 1, menos integral de 1 sobre x mais 2 é ln de x mais 2, mais uma constante porque a integral é indefinida. Beleza? Então, sempre que tiver um polinômio, a gente vai fatorar e vai tentar aí quebrar essa fração na quantidade de fatores que tiver aqui a fatorar do polinômio, tá bom? E um outro caso um pouco mais estressante, vamos dizer assim, é quando esse polinômio do denominador ele for fatorado em potências que tem aqui
em potências desses fatores aí, no caso, né? Aí a gente tem um outro recurso, vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui, né? X ao cubo menos x mais 1 sobre x ao quadrado, que multiplica x menos 1 ao cubo. Então aqui, pessoal, para cada potência que a gente encontrar aqui, então, por exemplo, x ao quadrado, quem é a raiz desse polinômio é 0, né? Então, a gente vai sempre fatorar da seguinte maneira, a gente vai repetir, vai deixar o x sozinho, no caso, né? X, e depois a própria potência x ao quadrado. No caso aqui de x menos 1 ao cubo, vai ficar x menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao cubo. Então, a gente sempre termina essa fatoração com a maior potência que a gente encontrou aqui, tá? E nesse caso aqui a gente vai fazer toda aquela soma de frações, tirando MC e tudo, para encontrar esses fatores A, B, C, D e E aqui nesse caso, tá? Como exemplo, integral de 2x mais 1 sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Logo de imediato, a gente percebe que esse polinômio do denominador, ele possui uma raiz, que é o 1, né? 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado vai dar 0, menos 1 mais 1, 0. Então, a gente vai fatorar esse polinômio aqui de baixo, dividindo ele por x menos 1, tá? E essa fatoração aqui, ela vai dar exata, onde a gente consegue aí que x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 é, na verdade, x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 1. A gente vai quebrar, então, essa fração. Lembrando que aqui a gente tem um fator de raiz simples, né? E tem uma raiz com duplicidade aqui, né? Que no caso 1 é 2 vezes a raiz desse polinômio aqui. Então, a gente vai fatorar da seguinte maneira. A sobre x mais 1, que é o polinômio que está simples. E esse outro a gente sempre vai fazer essa mesma brincadeira. Se é ao quadrado, a gente vai primeiro utilizar a potência 1 e depois a potência 2. Fazendo todas essas contas aqui algébricas, a gente vai encontrar aí o A igual a menos 1 quarto, B igual a 1 quarto, C igual a 3 meios. Substitui aqui cada um desses coeficientes, retira as constantes e resolve somente as integrais que ficaram, que são muito mais simples, tá? No caso aqui, essa integral aqui do logaritmo, e essa daqui a gente pode aplicar a integral de potência mesmo, certo? E ainda mais um outro caso é quando a gente não consegue fatorar o polinômio de baixo, que aí a gente vai ter que usar, então, um completamento de quadrados, ou mesmo utilizar uma substituição trigonométrica, tá? Acho que o completamento eu vou deixar para vocês darem uma olhada no livro texto, e a gente vai ver um exemplo onde utiliza uma substituição trigonométrica. Integral de 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x dx. Então, primeiro a gente fatora o polinômio do denominador, né, que é bem simples, tirando o x em evidência. E aí, o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai separar essas frações, essa fração aqui em duas, tá? Lembrando que esse fator aqui, ele não dá para reduzir ele mais do que já está aqui. Eu não consigo dividir ele em mais polinômios, tá? Então, ele já está na forma irredutível. Como o grau dele é 2, o polinômio que fica acima, quando eu for quebrar essa fração aqui, ele vai ser um polinômio de grau 1, tá? Sempre com um grau menor. Então, se aqui é grau 2, aqui em cima é grau 1. Então, fica bx mais c. Aí, fazendo toda aquela fatoração mesmo, né? Tirar MMC e fazer todas as continhas, a gente encontra um sistema onde a gente acha os coeficientes A, B e C, tá? E aí percebo que essa integral fica muito mais simples. Essa daqui se transforma numa substituição simples mesmo, que a gente já viu, e essa daqui é uma substituição
trigonométrica, onde a gente vai ter que utilizar aqui tangente de θ, porque a gente tem uma soma, tá? E aí você, com calma, resolvendo toda essa integral, a gente vai chegar nessa resposta aqui, tá bom? Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Esses exemplos estão no Stuart, volume 1, e também vocês vão encontrar mais exemplos no Guidorize, volume 1 também de cálculo.